Atos capítulo 2, verso 40. A Bíblia diz assim: e com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Nas orações em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha uma necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado por esse momento maravilhoso de louvor. Obrigado por essa igreja preciosa que o Senhor colocou nas nossas mãos como responsabilidade de pastorear. Eu te agradeço pelo carinho, a honra que o teu povo tem tido conosco. Agora também é momento da tua palavra e nós te pedimos, fala conosco. Usa, meu Deus, a minha vida com graça, com poder, com autoridade para compartilhar ao coração da sua igreja aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, semana passada nós fizemos a leitura desse texto e falamos novamente de Atos capítulo 2. E lendo esse texto hoje, estudando ele de novo essa semana, o Senhor falou mais coisas ao meu coração. E eu não sei se você consegue enxergar essa igreja e ver algo diferente no meio daqueles irmãos. Às vezes eu fico me perguntando, que igreja é essa? Que a Bíblia fala em Atos 2 que chamava tanto a atenção das pessoas, gente. Que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se entregaram a Jesus através da mensagem de Pedro. E naquele dia, eles se uniram aos demais, e eles passaram a ser ensinados pelos apóstolos, eles foram incluídos nas reuniões de oração da igreja, e na comunhão com todos os santos que estavam ali e participavam. Querido, que coisa maravilhosa. Imagine você, em um belo culto, 3.000 pessoas entrando aqui dentro da igreja. Dá para imaginar uma coisa dessa? Quase 3.000 pessoas chegando de uma vez, e a igreja recebe todos eles, e diz a Bíblia que eles já entraram no ritmo da igreja. Eles chegaram hoje, mas já passaram a orar, já passaram a participar das reuniões, eles foram abraçados, acolhidos. Por quê? Esses irmãos aprenderam, pastor, isso tão rápido? Porque os irmãos, querido, que chegaram ali, já encontraram uma igreja que praticava essas coisas. É por isso. Quando eles chegaram dentro da igreja, eles encontraram uma igreja que praticava, que levava uma vida de oração, que tinha uma vida constante de consagração, que se reunia todos os dias, diz a Bíblia, diariamente. Eles encontraram uma igreja em que havia algo chamado comunhão, e isso acontecia de verdade. Eu falo que o novo convertido, ele tem a tendência de se espelhar nos mais maduros da fé. E aquele povo, aqueles irmãos, eles precisavam de cuidado.
Eles precisavam entrar em grupos, talvez em uma célula, como nós falamos aqui, para aprender a palavra, para aprender a orar, para aprender a como servir a Deus de verdade, aprender a amadurecer na fé. Pastor, com quem eles aprenderam? A Bíblia mostra que através dos ensinamentos dos apóstolos, mas também eles aprenderam por meio de ver a igreja toda praticar o que os apóstolos ensinavam. Isso precisa ficar claro para nós. Escuta uma coisa, querido. Quando as pessoas chegarem aqui na igreja, responda para você essa palavra. Hoje eu quero falar com você sobre comunhão, sobre unidade. Mas antes de entrar mais profundo nesse assunto, eu quero fazer você pensar um pouco comigo a respeito do que acontecia ali na vida daquele povo. Imagine você, quando as pessoas começarem a chegar, que tipo de influência os novos convertidos vão receber de nós? Vão receber de você. Aquela igreja vivia em oração, em comunhão. Era uma característica daquele povo. Era normal. A ponto de quem entrasse na igreja também já começaria a aprender a orar, a amar a palavra, e tudo que eles faziam era repassado. Eu fico imaginando um novo convertido chegando na igreja primitiva, na igreja de Atos. E eu fico imaginando os mais maduros na fé, dizendo para os novos convertidos, falando assim: olha, o que você vai fazer amanhã? Amanhã não tem nada para fazer não, então amanhã tem reunião lá na casa do Everton, você vai junto comigo. Amanhã 5:30 da manhã tem oração, e eu vou passar na sua casa para te buscar para você. Mas eu não sei orar, não tem problema, eu vou te ensinar, porque eu também cheguei aqui, eu não sabia. Eu fico imaginando que era mais ou menos assim. Queridos, entenda isso. De que maneira você e eu temos influenciado alguém que chega na igreja, um novo convertido? Porque eu gosto de dizer que eu só influencio pelo estilo de vida que eu levo. Isso aí é fato. Eu só posso influenciar alguém por meio daquilo que eu pratico. É impossível eu influenciar uma pessoa para o lado positivo, a ser alguém de oração, se eu não oro. É impossível influenciar uma pessoa a ler a palavra de Deus, se eu não tenho moral para influenciá-la, para cobrar isso. Meu irmão, as pessoas quando chegam na igreja, elas te vêm servindo de que maneira? Infelizmente tem gente que é uma péssima influência para outras pessoas. Porque ao invés de ensinar um novo convertido a orar, ao invés de ensinar um novo convertido a ler a Bíblia, a honrar a Deus, a honrar a sua igreja, a honrar o pastor, ensina a criticar os defeitos da igreja, a falar mal do irmão, do líder da célula e tantas outras coisas. Meu irmão, que tipo de igreja você é? Responda para você. Se você é mais maduro na fé, você tem responsabilidade de influenciar os novos convertidos a se tornarem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Aqueles que vão chegar, precisam chegar aqui e encontrar uma igreja que pratique essa palavra. Agora, meu irmão, se você não quer praticar, pelo menos não atrapalhe quem quer. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, chegam na igreja, vivem no ambiente da igreja, mas até hoje elas não entraram nesse mover e não entenderam o que de fato é ser igreja. Como querer que alguém vá em uma célula se eu não vou em uma célula? Como querer que alguém ore se eu não tenho vida de oração? Nós já recebemos visitantes aqui no culto. No dia do culto do amigo,
que a pessoa que convidou ele não veio no culto para receber ele? Que tipo de igreja nós somos quando os novos convertidos chegarem aqui? O que nós temos para demonstrar para eles a respeito do nosso cristianismo? Sabe, meu irmão, escuta isso. 3.000 pessoas entraram em uma igreja, e da noite para o dia, 3.000 pessoas passaram a orar. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Da noite para o dia, 3.000 pessoas passaram a participar de tudo que acontecia. Como pode isso? Simplesmente, eles começaram a fazer aquilo que os que já estavam lá faziam. Eles só seguiram um exemplo dos irmãos que já estavam ali, praticando aquilo. Semana passada eu terminei a minha mensagem fazendo uma pergunta: que tipo de igreja você tem sido lá fora? Uma igreja que atrai as pessoas para cá, ou uma igreja que afasta as pessoas daqui? Porque infelizmente muitas pessoas não vêm para cá, porque alguns que estão aqui dão tanto mau testemunho lá fora, que impede das pessoas virem, impedem das pessoas se entregarem a Jesus. Só que eu falo que uma coisa é alguém deixar de vir porque não quer, outra coisa é ela deixar de vir porque tem outras pessoas dando motivos para elas não virem. Se eu dou motivo para alguém não estar aqui hoje, é sinal de que a minha permanência da igreja não tem valido nada, porque eu não estou fazendo diferença nenhuma lá fora. Nós fizemos 200 casas de paz aqui na cidade. Poucas pessoas já vieram para a igreja, mas imagina quando esse povo for tocado por Deus e decidir chegar todo mundo aqui. Você já imaginou que festa que vai ser? Porém, quando esse povo chegar, a pergunta que eu te faço é: que tipo de igreja eles vão encontrar para eles se espelharem nela? Uma igreja que vai ensiná-los a ter vida de oração? Uma igreja que vai abraçá-los e vai envolvê-los na comunhão da igreja? Uma igreja que vai ensiná-los a participar de tudo, a honrar a sua igreja, a honrar o seu pastor? Será que quando essa igreja, os novos convertidos chegarem, como chegaram ali naquele dia, será que eles vão nos encontrar orando, lendo a palavra, estudando a Bíblia, amando a Jesus, adorando a Jesus? Será? Escuta uma coisa, querido, pensa em uma pessoa da sua família que ainda não é cristão. Imagina essa pessoa chegando aqui na igreja amanhã. Será que eles vão dizer: olha, fulano, eu quero servir a Jesus igualzinho a você? Será que o seu comportamento vai de verdade expressar para essa pessoa, para o seu familiar, o que você tem vivido fielmente com Deus? Será que ele vai poder se espelhar em você? Será que a sua maneira que você tem servido a Jesus é a maneira adequada para você poder impactar a vida daquele que vai chegar? Se o seu filho, se o seu parente chegar na igreja e ele se tornar um homem ou uma mulher que serve a Deus como você serve, será que a comunhão de Deus com ele realmente vai ser uma comunhão firme, forte? Já parou para pensar nisso? Se você não parou, comece a pensar, porque é promessa para a minha vida e para a sua vida. Olha o que o texto diz em Atos 2, no verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Logo, logo sua família vai estar aqui com você. Logo, logo seus filhos vão vir junto com você.
E quando eles chegarem, que tipo de igreja você vai demonstrar para eles que você é? Querido, não existe uma igreja melhor do que a igreja de Atos para tomarmos como referência. Então eu queria te pedir, por favor, não falte nos próximos cultos, porque nós vamos aprender muito a respeito dessa igreja. E quando eu falto, é como se um elo fosse cortado, eu perco aquilo que está sendo ensinado. A Bíblia diz que eles estavam juntos todos os dias. Eu acredito que o que esse povo não fazia era faltar de culto. Eles amavam estar no ambiente da igreja. Nós vamos cansar de ler esse texto, de estudar, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E uma das coisas que nós aprendemos a semana passada e vamos aprender hoje é sobre comunhão, sobre unidade. O poder de sermos um com o outro. Porque foi o próprio Jesus quem ensinou isso. O mundo só vai crer se eles verem que nós somos um. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Logo que aqueles irmãos chegaram na igreja e começaram a participar, eles já entraram em comunhão com os demais. Por quê, pastor? Porque a unidade, ela mexe com as pessoas. Em um mundo tão individual como nós temos visto aí fora, a unidade atrai a atenção das pessoas, porque hoje em dia ser unido é raro. Hoje lá fora é cada um por si, mas quando alguém encontra um povo, uma igreja que está disposta a abraçá-la, a envolvê-la, isso mexe com as pessoas. Querido, Jesus sabia que chegaria esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E por isso, Ele ensinou que a igreja precisa ser sal da terra, ou seja, fazer a diferença. O ano passado eu preguei uma mensagem aqui e eu dizia o seguinte: será que nós estamos juntos ou unidos? Nós somos um purê de batata ou um saco de batata? Alguém lembra aí dessa palavra? Acho que ficou marcado, todo mundo lembra. Será que você é um com o seu pastor, com a sua igreja, com os seus irmãos? Pastor, por que é que nós precisamos viver em comunhão? Em primeiro lugar, porque os dias são difíceis. Eu não sei para você, mas para mim tem sido tempos difíceis. Temos vivido batalhas espirituais, lutas espirituais. Temos vivido dias complicados. Querido, e se os dias são difíceis, qual é a melhor maneira de nós vencermos? Cada um para o seu canto? Cada um lutando por si? Ou é melhor nós nos unirmos e lutarmos juntos? Só que a escolha é você quem faz. Você que escolhe viver isolado ou viver próximo da igreja. A sua vitória ou a sua derrota é você que vai determinar através das suas escolhas. Então, meu irmão, entenda, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém consegue servir a Deus sozinho.
Deus odeia, detesta esse tipo de comportamento. Então, queridos, sem unidade, nós nunca vamos estar qualificados para fazer qualquer coisa para Deus. É tempo de nós voltarmos às primeiras obras. É tempo da gente limpar os pés uns dos outros. É tempo da gente carregar o fardo uns dos outros. É tempo de arrependimento, é tempo de choro, é tempo de conserto, de perdão. De ajudar aquele que está caído ao invés de apontar o dedo para ele. Sabe, é triste quando às vezes a gente vê o comportamento de algumas pessoas. Já teve gente que fez tanta contenda por causa de um irmão que naquele determinado culto não tomou santa ceia. Já teve gente que chegou e aí eles ficam assim: nossa, você viu, fulano não tomou ceia hoje. Será que não seria mais fácil? Vem cá dentro, sobe aqui rapidinho. Ao invés de eu olhar para o Denis e chegar para ele e falar: nossa, Denis, olha lá, o Ronei não tomou ceia, você viu? Está em pecado. Com certeza. Deve estar com algum problema. Já é a terceira que ele não toma. Ele está acompanhando direitinho. Não seria melhor chegar para ele e falar: Denis, você viu que o Ronei não tomou ceia? Vamos conversar com ele? Estou sentindo no coração de ajudar ele, porque ele deve estar passando algum problema. Vamos ajudar ele? Não seria mais fácil assim, gente? Por que a gente não faz? Por que a gente prefere apontar o dedo para outra pessoa, ao invés de estender a mão e trazê-lo para perto, para ajudá-lo, para resgatar a vida dele? Obrigado. Sabe, nós precisamos entender o que é ser igreja de verdade. E esses dias serão dias de unidade, é tempo de nós descobrirmos esse poder. Então, se você, meu irmão, vou te pedir uma coisa: se você não quer ter comunhão com a igreja, pelo menos não atrapalhe quem quer. Não deixa o diabo ficar te usando para colocar minhoca na cabeça das pessoas contra a igreja dele, contra o pastor, contra o líder dele, não. Nunca se esqueça dessa palavra. Deus detesta a atitude de pessoas que semeiam contenda entre os irmãos para destruir a comunhão do corpo. Porque quem semeia contenda, a intenção dele é de destruir a comunhão que existe entre as outras pessoas. Não tem outro motivo. Esse é o único motivo. Então, meu querido, nós precisamos orar, porque o mover de Deus entre nós, ele passa pela unidade da igreja. E aí eu quero te dizer uma coisa nessa noite: quando há comunhão, o poder de Deus ele é liberado sobre a igreja. Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem todos irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. Presta atenção, querido. Em primeiro lugar, nesse texto aqui eu aprendo que a comunhão, ela agrada ao Senhor. Fala com quem está do seu lado assim: a comunhão agrada a Deus. Querido, esse texto aqui mostra a alegria do Senhor a respeito do seu povo. O Senhor, ele habita no meio da comunhão do seu povo. Sofonias 3,17. A Bíblia diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Querido, não tem nada que entristece mais o coração de Deus quando Ele enxerga divisão no meio da igreja.
Comunhão não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Comunhão é um compromisso mútuo que eu faço com você, de orar por você, de servir você quando você precisa, de te abraçar quando você está caído, de te ajudar quando você tem necessidade. Não é só de nos reunirmos na mesma igreja para orar e para adorar. Isso aqui não é, faz parte da comunhão, mas não é tudo. Eu comparo isso com um amontoado de material de construção. Pensa comigo em um monte de tijolos aqui nesse altar. E esses tijolos vão ser usados para construir um prédio. Esses tijolos são um prédio? Não. Eles só se tornarão um prédio o dia que eles entrarem em comunhão um com o outro. Um tijolo com um tijolo, um cimento com um cimento, areia, brita e aquele negócio todo, ferragem. Aí sim ele vai se tornar um edifício. Da mesma maneira, é um ajuntamento de crente aqui dentro da igreja. É muito importante estarmos aqui, mas comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é dia a dia, comunhão é vida na vida de uns dos outros, é você se ajudar, orar, consagrar-se em favor das outras pessoas, mutuamente. Porque o que nos dá identidade como igreja é a unidade. Sem unidade nós seremos um corpo, querido, disforme, que não expressa a glória de Deus, que não expressa Cristo para aqueles que ainda não conhecem. E infelizmente muitos causam discussões por causa de assuntos desnecessários. E como isso entristece a Deus? Entenda uma coisa, viver em comunhão não significa que nós vamos concordar com tudo, ok? Não significa que a sua opinião vai ser sempre a mesma do outro. Só que, se a sua opinião não vai edificar nem acrescentar nada, é melhor não dizer. Porque senão só vai servir para destruir a comunhão da igreja. Nesse texto de Salmo 133, eu entendo em segundo lugar que a comunhão ela libera poder. Diz a Bíblia que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Êxodo 29, 7, a Bíblia mostra que Deus ele mandou Moisés usar um óleo para ungir Arão, como o primeiro sumo sacerdote de Israel, e ele derramou azeite e óleo sobre ele. E o texto diz que quando existe essa mesma comunhão entre nós, nós também recebemos do mesmo poder que foi derramado sobre Arão. Quando existe comunhão dentro da igreja, o poder de Deus é liberado sobre o seu povo. Se você quer ter poder de Deus, quem quer poder de Deus aqui? Glória a Deus. Você vai ser cheio do poder, amém? Só que você só vai ser cheio se você tiver comunhão comigo. Porque Deus envia, derrama da unção, poder, quando existe comunhão na igreja. O propósito de Deus não é derramar poder sobre mim. O propósito de Deus não é derramar poder sobre a vida da pastora Renata. O propósito de Deus não é derramar poder sobre a Claricena. O propósito de Deus é derramar poder sobre mim, sobre quem está lá atrás, sobre toda a igreja. Quando existe unidade, todos os que estão unidos nesse corpo recebem da unção que vem do alto e passa, vai passando por cada um. O óleo do Espírito de Deus, ele desce da cabeça. Olha a importância de nós estarmos ligados em um corpo. Porque quem é o cabeça da igreja, pastor? Cristo. Então somente aqueles que estão conectados à cabeça vão desfrutar do óleo da unção. Se você não está ligado no corpo, infelizmente você não vai desfrutar do que Deus vai fazer. E nesses dias de jejum, de oração,
nós queremos experimentar dessa presença de Deus juntos em comunhão. Querido, quando nós estamos juntos, a unção ela se torna maior e coisas sobrenaturais podem acontecer. Quando nós estamos unidos, a unção ela alcança todos os membros. Só que também, em terceiro lugar, a Bíblia mostra que a comunhão ela é restauradora. No verso 3, o salmista diz que a comunhão é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Hermon é a montanha mais alta da Palestina. E o orvalho vinha do alto, caía sobre Hermon e descia sobre Sião. Ou seja, eles recebiam do orvalho de Deus que caía. Eu não sei se você sabe, mas o orvalho, ele é símbolo da presença restauradora de Deus. Quem serve ao Senhor, pode até passar por lutas, mas ele não se abala diante das lutas. Salmo 125 diz: aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você está ligado em comunhão, significa que você confia no Senhor, e você será como um monte inabalável. Oséias 14:5, o Senhor disse: eu serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio. Querido, o orvalho nos fala de refrigério. Orvalho fala de frescor. Êxodo 16, a Bíblia mostra que Deus mandava maná todo dia, como um orvalho que caía do céu. E o povo ia e todas as manhãs colhiam o maná, o pão, para que eles pudessem comer. Então nós entendemos que esse orvalho que cai sobre o povo, sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, é a vida de Deus no meio do povo, no meio da igreja. Então, querido, quando há unidade, quando há comunhão, existe vida de Deus. Lamentações capítulo 3, nós lemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu imagino que as misericórdias caem como um orvalho sobre a vida da igreja, quando existe comunhão. Meu querido, na comunhão é que nós experimentamos a graça. É tão bom quando você chega dentro da igreja e recebe um abraço de um irmão, não é? É tão bom quando você ora com alguém, quando alguém te dá um abraço, quando alguém te dá um beijo, quando alguém ora por você. Isso é comunhão. Mas em quarto lugar, o salmista ensina que a comunhão traz a bênção. Que bênção, pastor? A Bíblia diz: Deus ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Querido, um sinal da bênção de Deus, um sinal de que a bênção de Deus é liberada sobre a igreja, é que a igreja cresce, é que vidas são salvas. E aí, trazendo essa palavra para nós, eu queria que você entendesse que a culpa de a igreja talvez não crescer não é só do pastor, é porque talvez está faltando comunhão, está faltando unidade no meio da igreja. Uma igreja abençoada, ela certamente vai crescer, porque existe vida de Deus dentro dela. Uma igreja que tem comunhão, ela por si só, ela cresce. Por quê? Porque a comunhão do povo de Deus atrai quem está lá fora. Olha só, Deus não mandaria 3.000 pessoas para a igreja de Atos, se Ele soubesse que elas não iam ser cuidadas lá dentro. Concorda comigo? Deus jamais mandaria. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do pastor, mas é da igreja também. Escuta isso aqui, isso é sério.
Os apóstolos ensinavam a palavra, mas o povo vivia aquilo que era ensinado pelos apóstolos. E quando o povo vive aquilo que é ensinado, quem chega na igreja passa a fazer igual o povo, automaticamente. Isso vem sobre todas as pessoas. Deus mandou 3.000 almas para aquela igreja. Por quê, pastor? Porque eles teriam condições de cuidar delas. Deus mandou 3.000 almas para aquela igreja. Por quê, pastor? Porque aquela igreja que estava ali em Atos seria uma boa influência para os que iriam chegar. Eles iriam refletir sobre eles aquilo que os apóstolos ensinavam e eles já praticavam. Eu falo que talvez Deus não mandou mais almas para todos nós, para a igreja aqui, é porque talvez está faltando gente para viver, para praticar aquilo que é ensinado, para ser exemplo para as outras pessoas que vão chegar aqui dentro. Porque infelizmente tem muita gente que se converter, se ele for olhar para a vida de pessoas que estão aqui dentro, ele vai se tornar igualzinho a ele, incrédulo, sem compromisso, sem propósito, sem vida com Deus. Meu irmão, eu e você precisamos ser exemplo para aqueles que vão se converter, para quem vai chegar na igreja. Você precisa ser um comigo, porque onde há união, a Bíblia diz que ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós não precisamos de estratégias miraculosas para ganhar a família de vocês para Jesus, não tem nada disso. Nós só precisamos viver o que é ser igreja de verdade. Porque quando essa igreja se tornar uma igreja totalmente unida em comunhão, haverá vida de Deus no meio do povo. É a Bíblia que está dizendo. Diga assim comigo: a bênção é bloqueada quando a unidade é quebrada. Não adianta nós queremos que Deus ordene a bênção sobre nós, se não existe comunhão. Porque a falta de comunhão corta o elo de Deus com a sua igreja. Querido, Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. Se Ele diz que para Ele ordenar a bênção tem que ter comunhão e pronto, acabou. Pastor, qual é a importância da comunhão? Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vem, que o dia está chegando. Olha esse texto aqui. Qual que é o nosso dever diante desse texto? Primeiro lugar, não deixar de congregar. Fala para quem está do seu lado: eu quero te ver aqui na igreja, todo culto, meu irmão. Segundo lugar, qual é o nosso dever diante desse texto? Se tiver alguém desanimado dentro da igreja, o meu dever é animá-lo. O meu dever é de ser espelho, um exemplo para ele. É por isso que nós precisamos ter comunhão. Porque se eu vejo um irmão desanimado, passando por lutas, eu o ajudo, eu o animo de novo. Eu falo: olha, eu estou contigo. Você não está sozinho nessa aí não, nós vamos vencer juntos. Eu vou te abraçar, eu vou assumir a sua causa a partir de hoje, eu estou junto com você, eu vou agarrar com você pelas madrugadas em oração, e nós vamos vencer isso. Você não vai ser derrotado por essa luta que você está passando, não. Ah, eu estou desanimado de ir na igreja. Não está não, eu vou passar na sua casa para te buscar. Amanhã de manhã eu estou te ligando para você orar junto comigo. Olha, vai ter culto domingo, eu quero te ver lá. Ah, eu não vou tomar a ceia, não. Vai sim.
Isso é ser igreja. Animar uns aos outros. Agora tem gente que infelizmente, ao invés de animar, ele acaba matando a pessoa. Essas são as duas responsabilidades dentro desse texto. Porque a Bíblia diz que à medida em que se aproxima o dia da volta de Cristo, meu irmão, nós vamos enfrentar mais e mais e mais lutas. Se você está achando que o negócio está feio, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Qual, pastor? Vai piorar ainda mais. Porque a Bíblia diz. Só que se houver unidade no meio da igreja, as lutas vão vir, os problemas vão nos espremer, mas as portas do inferno não vão parar a nossa igreja. Porque onde há unidade, pode ter luta, mas Deus ordena a bênção. Onde há unidade pode ter problema, mas uns aos outros vão se animar, e nós vamos aguardar ansiosamente o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar para nos buscar, Ele vai nos encontrar igualzinho um purê de batata, todo mundo agarradinho um no outro. Fala para quem está do seu lado assim: eu sou um com você, meu irmão. Rapaz, eu te amo em Cristo Jesus, amém? É verdade que Jesus, Ele ensinou para nós entrarmos no quarto e orar, fecharmos a porta ali sozinhos para orar. Mas eu acredito que depois de você fechar no seu quarto para orar, Jesus espera que você saia dali para viver uma vida cristã em unidade, em conjunto com a igreja, com os seus irmãos. Porque o que adianta orar só por mim? Escuta uma coisa, meu querido, eu quero profetizar essa palavra sobre você. Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer fazer de você uma bênção. Meia dúzia de pessoas disseram amém, glória a Deus por isso. Eu vou te dar outra oportunidade para você dar um glória a Deus. Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer fazer de você uma bênção. É isso que eu creio. E é na comunhão que nós crescemos. Querido, quem evita o relacionamento está fugindo do tratamento de Deus. Ah, pastor, eu não dou certo com o irmão. Ah, eu não consigo conviver com o fulano, pastor. Ah, eu não dou conta de ir naquela igreja porque fulano é assim, fulano é daquele jeito, o pastor é chato demais. Ele grita muito. E não sei mais o que. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta, e essa aqui é para mexer com você. Você vai dormir pensando nisso, você vai acordar pensando nisso, semana que vem você vai estar pensando nisso. Responda para você mesmo: será possível eu morar no céu com a mesma igreja que eu não consigo me relacionar aqui na terra? Vou fazer de novo a pergunta. Será possível eu morar no céu junto com os irmãos? Porque só tem um céu. Lá não vai ter o lugar dos batistas, dos assembleianos. Aquela parte ali do céu é só da Vale das Bênçãos de Pains. Ninguém pode entrar lá. Aquela outra parte lá no canto é só de quem é da presbiteriana. Isso não existe. Será que eu vou morar no céu? Será possível eu ir para o mesmo céu se eu não consigo me relacionar com a mesma igreja aqui na terra? É impossível. Meu querido, o céu é o lugar onde todas as imperfeições cessarão. Só que até lá não existe outra opção a não ser congregar com os imperfeitos. E aí, seja bem-vindo ao time. Aqui é uma igreja totalmente imperfeita, mas que servimos a um Deus perfeito. A começar do seu pastor, eu sou o pior que existe aqui.
Pode ter certeza disso. Então, meu irmão, você precisa congregar. Não existe a possibilidade de você ir para o céu se você não se relaciona com a igreja, se você não tem comunhão com o corpo. Não cai nessa besteira, pelo amor de Deus. Êxodo 26:15. Um dia ainda vou pregar sobre isso aqui. Sabe como é que as tábuas do tabernáculo elas eram ajustadas? Lixando umas às outras. Vou pregar sobre isso qualquer domingo desse. E hoje, meu querido, nós somos essas tábuas no edifício de Deus. E nós somos também ajustados, sendo lixados uns aos outros. Imagine, todo mundo aqui reunido, abraçado diante de Deus e Deus movendo através de nós. Meu querido, se nós não estivéssemos aqui, essas paredes aqui não serviriam para nada. Sabe o que faz esse lugar ser uma bênção? A sua presença. Quando a gente for embora daqui e não tiver mais ninguém aqui, sabe o que vai ser isso aqui? Um prédio cheio de cadeira, mais nada. Porque Deus não habita aqui, Deus habita dentro de mim, dentro de você. E quando nós nos reunimos para adorar, Deus está comigo, está com você, está com você, está com quem está lá atrás. E a glória de Deus é manifestada na comunhão da igreja. Não tem glória se não tiver comunhão. Não tem poder se não houver unidade. Querido, o tabernáculo só estava de pé porque havia 48 tábuas sustentando eles, tudo ligado uma a outra. E juntos nós formamos um edifício de Deus. É reunido como nós estamos aqui, Deus ele se revela, se manifesta, e nós somos, de modo figurativo, essas tábuas do tabernáculo, formando um edifício onde Deus vai se manifestar. E eu sei que esse atrito às vezes dói, às vezes machuca, às vezes chateia. Só que não existe crescimento se não for no meio da comunhão. E eu digo sem errar, nós não podemos servir a Deus se nós não tivermos comunhão com o Senhor. Na verdade, querido, se nós estamos distantes uns dos outros, é porque nós também estamos totalmente distantes de Deus. O que Tiago diz? Se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Como é que você quer estar próximo de Deus se você não está próximo dos seus irmãos, queridos? Quer que eu te prove que não existe possibilidade? Vem cá, Gilson, Denis, vem cá, Mariana, você, Ronei, sobe aqui em cima, por favor. Fica aqui, eu vou, chega, afasta um pouquinho. Fica aqui, Mariana, atrás. Chega para lá, Denis. Suponhamos que eu seja Deus, ok, queridos? Os meus irmãos aqui fazem parte da mesma igreja, só que está cada um para o seu canto. Só que todos eles querem ter compromisso com Deus. E para ter compromisso com Deus, eles precisam se achegar até Deus. Eles precisam orar, se prostrar aos pés do Senhor, eles precisam buscar o Senhor. Então começa a chegar perto de Deus, vem. Pode chegar mais perto, vocês querem Deus aqui? Isso. Tem como servir a Deus se não tiver unidade na igreja? Obrigado. Quer ter Deus? Ande junto com seus irmãos. Acho que Jesus merece um aplauso, não merece? Não tem como ter Deus se eu não tenho comunhão. Não tem como servir a Deus e estar próximo de Deus se eu não estou perto dos meus irmãos. Não tem jeito. Pastor, por que a comunhão é tão importante? Eu falo que não importa os dons e os talentos que você tem. Se você não tem comunhão, você está fora da vontade de Deus, porque Deus não vai usar os seus dons. Escuta uma coisa,
Efésios diz, sabe para que Deus dá dom? Para a edificação da igreja. Deus não tem propósito de te dar um dom para você usar ele sozinho, é para você edificar o corpo, é para você abençoar uns aos outros. Meu querido, sem união, sem comunhão, você é um tijolo fora de uma construção. Sem comunhão, você é um membro fora do corpo, é uma brasa fora do braseiro e vai fumegar até apagar. Atos capítulo 2, a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meu querido, perseverar é continuar praticando, é continuar fazendo, mesmo com toda a dificuldade que a gente encontra dentro da igreja. Eu preciso congregar, porque a comunhão é algo que nós precisamos perseverar em fazer. O problema é que os crentes de hoje, eles não perseveram nem de ir no culto no domingo. Alguns anos atrás a gente falava assim, ó: ah, fulano virou crente domingueiro, só vai no culto no domingo. Hoje nem no culto, nem crente domingueiro está tendo mais. Está tendo crente é de jeito nenhum. Ele vai na igreja quando ele quer. Acho que a gente podia chamar de crente temporão. De tempo em tempo eu vou na igreja, de tempo em tempo vai no culto. Só que para eu ir, não pode estar frio, não pode chover. O pastor tem que acabar o culto 9 horas, já é 5 para 9, ainda estou só na metade. Tem alguém alegre aqui comigo? Nós estamos no melhor lugar que a gente podia estar, querido. Isso aqui é a unidade, a comunhão. Deus está aqui. Você não sabe se você vai ter domingo que vem para cultuar? Vamos ficar aqui até meia-noite hoje, não tem problema não, meu irmão. Comunhão. Então, querido, entenda. Agora eu faço uma pergunta: que tipo de crente é você que nem domingueiro você é mais? É temporão. Isso vai pegar, crente temporão. Só que a desculpa de alguns é que a vida cristã deles é maior do que o culto de domingo. A desculpa de alguns é que não precisa ir à igreja para ter vida com Deus. Parabéns para você, porque você é melhor do que os próprios apóstolos, que se reuniam diariamente com o povo. Você está mais espiritual do que eles. Se os apóstolos faziam, é porque eles sabiam que as lutas viriam, e ninguém consegue vencer luta sozinho. Você pode até tentar, mas não aguenta. Tem gente que diz que não vai à igreja porque eles não querem ser crentes que ficam sentados em um banco de igreja. Na verdade, você não fica sentado num banco de igreja, mas você fica sentado num sofá na frente da televisão. É melhor, né? Parabéns para você. Ótimo. Verso 46, diariamente perseverar. Querido, esse aqui é um dos padrões da falta de espiritualidade da vida de muita gente. Diga comigo assim: quanto menos culto, menos vida espiritual. Agora, além de tudo que eu falei, eu quero caminhar para o final. Rapidinho vou terminar. Eu queria que você entendesse: pastor, por que eu preciso congregar? Porque em primeiro lugar você faz parte da família de Deus. Efésios 2,19, na tradução NBV: agora vocês já não são mais estrangeiros no céu, mas membros da própria família de Deus, cidadão do país de Deus e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Você não é dessa terra não, meu irmão. Pastor, você está falando que eu sou extraterrestre? É. Sua pátria está lá em cima. Você não é daqui. Nós só estamos de passagem aqui nessa terra, e nós estamos aqui para ser igreja, para levar quem está lá fora também junto conosco para o céu. É só para isso.
Então, quem tem comunhão faz parte da família de Deus que vai morar no céu. Segundo lugar, pastor, por que eu preciso ter comunhão? Porque ninguém cresce sozinho. Da mesma maneira que uma criança precisa da ajuda dos pais para trocar, para dar banho, para aprender a comer, nós precisamos uns dos outros. Você que pensa que pode ser cristão sozinho, toma cuidado, porque o diabo está colocando só coisa que não presta na sua cabeça para te tirar de uma vez por toda da comunhão da igreja. Você precisa caminhar ao lado de um irmão. Você precisa ter um pastor que vai te acompanhar diariamente. Não é um pastor que prega na televisão, na internet para você, não. Ninguém é alimentado por sermão de internet. Eu sou alimentado pelo altar da igreja. Eu sou alimentado pela palavra que o meu pastor me dá. Sabe por que você vai vencer todas as lutas essa semana? Por causa do alimento que você está recebendo aqui hoje. Porque tem vida, hoje aqui tem vida de Deus aqui nesse lugar. Então, se você passar por um problema essa semana, lembra do Salmo 125. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Não, gente, eu estou falando toda. Isso é Isaías 40. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, porque eu estou entusiasmado demais. Mas não tem problema não. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Agora eu acertei. É tanto texto que a gente até mistura as bolas aqui dentro. Pastor, por que eu preciso ter comunhão? Porque a comunhão é proteção espiritual. Você já percebeu que quando a gente chega na igreja e dá um abraço no irmão, talvez a gente estava desanimado, o calor dele passa para a gente? É um negócio sobrenatural. Porque a gente aquece uns aos outros. Só de encontrar vocês aqui no domingo, meu irmão, me dá uma alegria no coração. Só que o dia que você não vem também me dá uma tristeza. Pelo amor de Deus, para de faltar no culto. Pelo menos domingueiro, vira. Para de ser temporão. Volta a ser domingueiro. É a minha oração hoje. Pelo menos domingueiro. Só que ninguém vence, querido. Comunhão é proteção. Como assim, pastor? Ninguém vai para a guerra sozinho, vai. No campo de batalha eu preciso ter alguém na minha retaguarda para me proteger. Não queira ser cristão isolado de todo mundo, o diabo vai te matar. Você precisa de alguém para te dar cobertura quando você estiver em um momento vulnerável, quando você estiver no meio de uma guerrilha sendo atacado. Vai ter um irmão para poder cuidar da sua retaguarda. Até o pastor precisa disso. Lembra da minha mensagem de alguns domingos atrás? O pastor, ele dá alimento para a ovelha, mas a ovelha fornece lã para o pastor, para ele não morrer de frio nos tempos de tempestade, nos tempos de frio. E aí eu quero te dizer, querido, quarto lugar, a comunhão traz a presença de Deus. Quinto, a comunhão, quando tem comunhão, o poder de Deus é liberado. A Bíblia diz em Mateus 18:19, eu afirmo a vocês que todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Querido, quando dois ou mais cristãos cheios do Espírito Santo oram a Deus, pedindo a mesma coisa, e se aquilo for da vontade de Deus, Deus vai fazer. É o que a Bíblia está dizendo. Agora imagina se todo mundo que está aqui começar a orar pela salvação da cidade. Vocês acham que Deus não quer salvar a cidade de Pains? É claro que quer. Só que você precisa orar junto comigo. Unidade, comunhão. E aí, a comunhão, ela é importante porque nós somos membros uns dos outros.
Querido, você tem o privilégio de fazer parte de uma igreja. A palavra koinonia, no original grego, ela significa literalmente vida compartilhada. Sabe o que é isso? Ninguém tem a plenitude de Cristo dentro de si mesmo. Mas quando nós temos comunhão, é como se diversas partes se ajuntassem e formassem um todo. Deus dá um pouquinho para o Gilson, Deus dá um pouquinho para o Denis, Deus dá um pouquinho para mim, e quando junta tudo, vira uma unção tremenda. A marca da igreja cristã, querido, é comunhão. Nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos ter comunhão. Se você está passando por algum problema e está passando sozinho, você está passando porque quer. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem irmãos que você pode se relacionar e pedir oração. Então, querido, nós precisamos ser uma igreja forte, porque era por isso que aquela igreja era uma igreja forte. Eles estavam unidos. Pastor, eles tinham problema demais, mas ajudavam uns aos outros. Um abraçava a causa do outro. Porque quando nós estamos juntos, um fortalece o outro. Eu queria passar um vídeo rapidinho, está lá atrás. Olha o que a comunhão em uma igreja faz. É um vídeo de 40 segundos. Pode ficar tranquilo que não vai demorar. Apaga as luzes para mim, Wilson. Presta atenção nesse vídeo dos nossos irmãos africanos. Olha que coisa maravilhosa. Vai chegar, gente. Está vindo da África. Vamos orar, gente. Unidade, isso, ó, chegou. Volta lá no comecinho, por favor. Volta de novo, por favor. Libera o som. Precisa falar mais alguma coisa? Isso é unidade. É todo mundo vir para a igreja com a mesma disposição para orar. Pastor, o senhor não sabe dos problemas que eu estou passando. Você não sabe dos problemas que esse povo aqui passa. E aí a gente vem para a igreja como se a gente estivesse indo para um cemitério, para um velório. Tem gente que não é capaz de levantar uma mão para adorar Jesus na hora do louvor. Quinta-feira eu falei, não faz nem assim, ó. A gente ri, mas é verdade. Então, meu irmão, valorize a sua igreja. Valorize os seus irmãos. Valorize o seu pastor. E aí eu termino te fazendo uma pergunta: o que é que te falta para ser alegre como esse povo aqui? Porque muitos deles não têm nem comida dentro de casa para comer. Sabe quanto tempo demora esses cultos? 6 horas. E eles pulam. Ele é maravilhoso.
6 horas, senhor. Desse jeito. 6 horas. Aplaudindo. Sabe como é que eles assistem um culto? Em pé, 6 horas. E o pastor prega, e sabe quem vai embora? Ninguém. É lamentável o cristianismo que nós estamos vivendo. Lamentável, lamentável, lamentável. Pastor, eu estou doente, eu estou passando um problema financeiro. Meu irmão, nada do que a gente vive se compara ao que esse povo vive. E nem por isso eles perdem a alegria de servir a Jesus. Então eu vou te dar um conselho, meu irmão. Se você está passando por um problema, aceita ajuda. Porque tem gente que quer morrer sozinho. Tem gente que tem a vida tão amarga, a cara tão amarga, que de coração, ao invés de ele estar indo para uma igreja, parece que ele está indo para um cemitério enterrar alguém que morreu. Porque ele vai para a igreja numa tristeza. Já o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguém alegre aqui essa noite? Então fica de pé em nome de Jesus.